Povo de Deus, povo abençoado! E com essa série que estamos aqui trabalhando a questão do quando o povo saíram do Egito. E eu queria deixar aqui, pedir a você que acompanha, que assiste esse vídeo, dá o teu joinha, dá o teu like, envia para aquelas pessoas que você gosta. Se você gostou da mensagem, envia para as pessoas que você gosta. Também se não gostou, envia para aquelas que você não gosta. Mas envia para alguém com teus dedinhos nervosos. Estamos aprendendo um pouco sobre a questão da saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida. Um povo o qual Deus havia prometido 400 anos, o qual passaria escravo lá no Egito. E Deus preparou Moisés para que fosse lá e resgatasse aquele povo. Onde Moisés nasceu, no meio ali, onde aquele egípcio, na época, o faraó mandou matar todas as crianças nascidas, mas Deus protegeu a Moisés durante 3 meses, escondido em uma cesta na casa da mãe dele. O engraçado, que muitas vezes a gente não observa, é que uma criança, quando ela sente fome, ela chora. E naquele tempo o povo passava por aperto, passava por apuros, mais do que hoje muitas nós passamos. E o interessante é que aquela criança, mesmo ali com aquele local, ela não chorava. E se ela chorasse, ela seria morta. Mas Deus, a palavra de Deus nos mostra que ele ficou tão gordo, tão forte, que Deus estava sempre suprindo ali. Ele, de forma alguma, ele foi descoberto até que chegou ao faraó, criou-se com o filho de faraó. Quando adulto, matou um egípcio, porque estava agredindo um dos seus, do povo dele, e ali ele fugiu para o deserto, encontrando-se com Deus na sarça ardente. E aí Deus manda ele de volta para o Egito para trazer esse povo de volta. E ele vai, encontra e buscar aquele povo, e ele tira aquele povo do Egito para sacrificar a Deus fora do Egito. E Faraó não permite. Aí Deus, em Êxodo 13, versículo 17 e 18, nós vimos trabalhando essa questão, por que o deserto? E aqui diz assim, e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. O 18 diz assim, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Queridos, é com grande alegria que compartilhamos a palavra de Deus, a revelação de Deus, através do seu Santo Espírito, para o nosso coração. E hoje, eu pergunto, por que o deserto? Querido, se Deus tivesse trazido o povo, tirado o povo do Egito, trazido um caminho mais perto, mesmo diante de toda a situação ali, aquele povo havia esquecido da sua origem, daquilo que ele era, daquilo que Deus tinha preparado, daquilo que tinha prometido, daquilo que Deus tinha feito na vida deles. E ali, para poder tirar aquele povo do Egito, Deus colocou as pragas sobre o Egito. Inclusive, as vacas de Faraó morreram, a dos judeus, dos hebreus, não. A água se transformou em sangue, mas no centro ali da vila hebreia havia um poço e aquele poço não ficou vermelho. O interessante, queridos, é que toda essa parte de pré-peste de praga de rãs, piolho, carrapato e todas as coisas, até que o primogênito filho morresse, e os dos hebreus não morreram, porque nas suas ombreiras das suas portas foram colocados o sangue do cordeiro ali, simbolizando o sangue de Cristo sobre as nossas vidas hoje, pela graça de Deus. E então, por que o deserto? Às vezes passamos dificuldade, e hoje o nosso deserto é quando passamos dificuldades grandes apertos, grandes dificuldades com saúde, a questão de enfermidades, muitas coisas. Eita, meu Deus, que deserto, estou no deserto. E aí, irmão, como é que você está? Irmão, estou no deserto, 6 horas por mim, meu Deus, que negócio tá feio. Na realidade, nós passamos por esse deserto e hoje o deserto é aflição. No entanto, é verdade. E aqui, Deus, aqui nos mostra, no versículo 18, diz o seguinte, o caminho escolhido por Deus foi o mais perto? Foi o mais longe. Foi o caminho
Porque aí nos mostra por que o deserto. Muitas vezes eu e você passamos pelo deserto. Queridos, não é para morrer no deserto, não é para se afundar no deserto, mas é para cair em si e saber que tem um Deus que cuida de você e cuida de mim. Eu já passei pelo deserto. E vou contar logo logo. Estou preparando aqui, procurando preparar tudo direitinho, organizar direitinho para poder passar essa questão, mas eu já passei um deserto grande. Mas hoje eu caí em si, não caí em pedaços. E no deserto, amados, é bom porque no deserto, porque Deus colocou, porque se Deus tivesse colocado que os judeus vissem os hebreus, vissem os filisteus, na guerra ele voltava, poderia se arrepender, e Deus disse, vamos se arrepender. Esses cabas são 26, porque lá, quando foram para passar o mar vermelho, o que é que fizeram? Moisés, aqui não tem canto para nós, nos enterrar lá no Egito, vê só. E ali, mesmo de tua situação, mas, queridos, eu queria dizer a você, assim como Deus trabalhou no meu coração, no versículo 13, versículo 4, diz assim, hoje é o mês que vos saístes, hoje é o mês, hoje, setembro, outubro, qualquer mês que você estiver escutando esse vídeo, hoje é o dia, hoje é o mês de você sair da vida de miséria, a vida de enfermidade, vidas tristes, agoniantes, angustiantes, mas que possa tomar uma decisão é em Cristo. Você é a igreja de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo. Mas é no deserto, amado, que Deus não quer que nós nos afastamos dele, porque Deus nos ama. E aqui diz, no deserto. É no deserto que se manifestam os pensamentos do coração e revela quem realmente somos. Às vezes a gente está na igreja, oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, tu és bom, Pai. Vê um deserto qualquer, o cara diz, ah, Jesus não gosta de Deus não, mas, pois. Às vezes a gente passa por um e faz, ah, meu irmão, Deus está no meu coração, mas tu, qualquer coisinha tu já bota para morrer. Ah, não, tô fora, aí sai, vai embora. Aí quando eu encontro o irmão, ou a irmã, quando dor na cabeça, ai, minha cabeça. Quer dizer, Deus me abateu no não é possível, não, tá já estourando minha cabeça. Peraí. Você é ou não é? Serve a Deus ou não serve? É isso. Deus, no deserto, Deus manifesta os pensamentos do coração, aquilo que realmente somos. Outro ponto interessante é no deserto que aprendemos a ser disciplinados. Muitas vezes nós precisamos tomar uma medicação, por exemplo. Deus usa os médicos para tratar alguma enfermidade pesada. Precisamos tomar medicação, por exemplo, de 3 vezes ao dia. Bem, vou tomar bem cedo, meio-dia de noite. No Nordeste aqui nós temos esse costume. Mas 3 vezes ao dia. Tomo bem cedo, meio-dia e de noite. Pronto, acabou-se. Mas ele tem 24 horas, vaso. É de 8 em 8 horas. Aí eu procuro um horário que vai certinho e toda 8 horas. Pim, tomei. Pim, tomei. E assim por diante. E aí eu começo a ver disciplina. E por que não colocar essa disciplina em tantas outras coisas? Seja no trabalho, seja em casa, seja na constância de um passeio, seja na constância com a família. Por que não? É nessa hora que Deus, no deserto, que nós aprendemos a ter disciplina. É sempre Deus nos ensinando. É no deserto que lançamos os nossos medos. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. No deserto, tem gente que tem medo até de sair de casa. Porque sai de casa, se eu sair de casa, pode acontecer coisa ruim. Não vou não. Aí, no entanto, no deserto, Deus ensina a lançar nosso medo, nós enfrentamos até o que vier. Você vai e desenfrenta tudo. Por quê? Porque você lança o seu medo. É no deserto que a nossa fé é provada. Muitas vezes, nós precisamos de saber realmente se damos fé. Uma vez, lá atrás, como eu falei há pouco, eu passei por um deserto muito grande. E um dos pontos do deserto foi esse. Senhor, se Tu és Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, se Tu és aquele que, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és o Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
me toca com tua mão santa, que eu não aguento mais tanta dor. Muitas das dores, uma enfermidade terrível. E naquela hora, tinha uma sombra de um lado. E aquela sombra sumiu. E de repente, aquela tristeza foi embora e aquela alegria chegou. E a partir daquele momento eu fui melhorando. Aí passei um bocado de processo, mas fiquei bem. Já tinha feito de tudo, mas não tinha acontecido nada, vezes nada. No entanto, Deus estendeu as suas mãos e disse, Senhor, toca com tua mão santa. E ele tocou, mano. Ele tocou. Porque ele viu que ali eu estava no deserto e ali eu fui provar da minha fé e eu tenho fé. Um Deus que cura, que restaura, um Deus que não está lá atrás não. Ele está aqui hoje com a gente. Nessa hora você está assistindo esse vídeo e Deus está do seu lado. Sendo filha, meu filho, minha filha, eu estou aqui, ó, braços abertos para te receber. Basta você tomar só uma posição. Busque. Saiba que você é templo e morada do Espírito de Deus. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para nos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Quando Jesus teve aquela mulher que ia ser apedrejada, a Bíblia diz que ele começou a escrever, depois foi-se embora, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Bem conhecido esse texto. E começou a escrever, e quando ele ergueu a cabeça, aí disse assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ela fez, não há, Senhor. Aí ele foi e disse, vá e não peques mais. Mas vou ficar sem pecar agora de tanto jeito? Não tem como. Mas o pecado que ali ela cometera, não faça mais. E evite. Tem pecado, amados, que nós cometemos porque é pecado de estimação. Vive pro nosso ladinho ali, a gente cuidando. Vamos cuidar do bichinho, vamos ajeitar o bichinho, é de estimação. É um pecado que a gente leva direto. Não solta nem que a vaca tussa, meu filho. É difícil. Mas, é no deserto que mostramos em quem confiamos. Em quem você tem confiado? Tem confiado em Deus? Eu costumo dizer aqui no canal que devemos colocar coisas diante de Deus e deixar. Senhor, está aqui. Coloquei diante de ti. Aqui eu deixo. Queridos, é no deserto que Deus trabalha de várias formas. E ainda vou continuar no próximo vídeo falando aqui do deserto. Mas, no entanto, eu quero só parar aqui no deserto que mostramos em quem nos confiamos. Em quem você tem confiado? Deus, Ele enviou Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada está escrito, várias linguagens que você encontrar, você vai ver que é a mesma linguagem. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus, Ele não tem vida eterna só para mim, ou só para um filho, para minha esposa, para meu vizinho. Não, Ele tem para todos que querem. Você quer? Você quer? Deus é amoroso, Deus é generoso. Não importa a situação em que você esteja hoje. Lembre-se que é no deserto que Deus nos prova, que Deus quer saber como somos. Ele já sabe, mas Ele quer ver a nossa ação, a nossa atitude. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levarem cativos. E tornarão a terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, e se vos converterdes a Ele. Está em 2 Coríntios 30, capítulo 30, versículo 9. Queridos, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus a cada dia. Ele sempre está. Eis-me aqui. É o que nós devemos dizer. Porque Ele sempre está ali do nosso lado. Estou aqui para te ajudar, te abençoar. Cheiro no coração. Fica com Deus e na paz do Senhor Jesus Cristo.